Agora, em termos assim cognitivos, existem diversos tipos de envelhecimento, diversos níveis de envelhecimento? O envelhecimento, ele tem uma separação assim. Todo mundo vai envelhecer, a melhor coisa que pode acontecer, se, que bom, é Que bom! verdade. Qual é a outra opção, né? Eu acho que a gente está aqui para viver, né? Ah, exato, exato. Então, vamos envelhecer e encarar com qualidade esse envelhecimento. Perfeito. A separação que nós temos de envelhecimento é o envelhecimento natural e saudável e o envelhecimento com algum tipo de doença cognitiva. Aqui eu estou falando das doenças somente cognitivas, tá, gente? Tá, E no claro. caso são as demências, né? As pessoas conhecem mais a demência de Alzheimer, a demência de Parkinson. Mas existem vários tipos de demência. Existe a demência frontotemporal, a de Korsakoff, demências alcoólicas, tem vários tipos outros de demências. E tem as demências reversíveis também. Às vezes uma baixa de vitamina, de proteína, ou uma depressão. Quem deprimido fica bem cognitivamente, né? Você melhora a depressão, melhora o estado de humor dessa pessoa e essa pessoa começa a pensar melhor, né? Então, tem várias questões ali que vão poder traçar um caminho de envelhecimento. Por isso que eu concordo com a sua linha de pensamento, Arnaldo, sobre essa visão geral do cuidado da pessoa, porque isso pode estar cometendo uma doença cognitiva que ela pode ser reversível ou não. Por isso que a ida a um bom médico, o acompanhamento médico é fundamental. Uma boa medicação é fundamental. Um acompanhamento de nutricionista também é fundamental. Uma fisioterapia, uma educação física, atividade física também. E análise. Fazer sim. Por que não? Né? As pessoas têm muito preconceito e não vão não buscar, né, um atendimento psicanalítico, ou um atendimento psicológico, enfim, na linha que ele preferir. Mas, enfim, isso tudo ajuda a gente a enfrentar os desafios do envelhecimento. Envelhecer bem, né? Envelhecer com saúde, né? E vamos aproveitar aqui para você também dar uma clareada para a gente sobre a questão das atividades que fazem maior ativação das regiões cerebrais, das áreas cerebrais. Então, sabe-se que a música tem uma contribuição fabulosa, sabemos que a oração tem contribuição, sabemos que a aprendizagem de língua estrangeira tem colaboração também. E gostaria, então, que você, como Tá ótimo. expert no assunto, Adorei. desse uma clareada para o nosso público. Opa, né? adorei. Dá uma clareada no nosso público sobre isso e mais alguma outra coisa que te ocorra, Tá. contribuindo para isso tudo aí, ou seja, ativação. Você já falou coisas importantes. Música, já está comprovado que a música é a única forma de ativar o cérebro todo de uma vez só. Gente, olha que incrível. Incrível Né? isso. Quando você faz mapeamento do cérebro, e na minha pesquisa de doutorado, eu estou fazendo mapeamento do cérebro, a parte elétrica, estou usando o eletroencefalograma. E, assim, as atividades, elas ativam determinadas áreas do cérebro. Por exemplo, eu quero uma atividade que ativa o lobo frontal com o parieto temporal. Ok, ela vai ativar aquela área. Só que a música, ela enche o cérebro de ativação elétrica de uma vez só. Olha que coisa incrível. É incrível, né? Certo? Só que eu tenho uma má notícia para vocês. Eu sei que vocês são ligados à música. Tudo que você faz com facilidade não te reabilita mais. Sim. Você tem que desafiar mais. Certo. Ou entrar uma outra coisa, Se não sabe? acomoda. Se não acomoda. E, ótimo, maravilha, reserva cognitiva. Você aumentou a reserva. Tudo tem coisa boa. Só que para reabilitação tem que ser uma coisa desafiadora. Se você tocar um violão, para você tranquilo, você toca o violão, isso não é mais reabilitador. Isso faz parte da tua reserva cognitiva. Ok. Entenderam a diferença? Está trabalhando a emoção, está ajudando de certa forma. Você já criou os circuitos sinapses. todo, mas Você já criou seu circuito. Já criou. Você está usando, continue usando, né? Isso é saudável. Legal. Só que não te desafia. Agora, tudo bem, vou aprender a tocar violão com a mão não dominante do outro vocação, lado. né? Muda o violão de lado. Pensa. Pensa no desafio. Esse é um desafio, É demais. né? É isso que eu estou falando. Entende? A gente tem que desafiar o cérebro mesmo. Tá, então nós falamos aqui da música. Não, mas isso é mais fácil porque a gente aprender uma música nova, quando você está aprendendo uma música nova, desafiadora, ela já cumpre um bom papel disso aí, porque você já não tem mais facilidade. Não é aquela música que você toca, você vai incorporar uma coisa nova. Então, quem está ligado no instrumento, quem está fazendo isso, eu tiro por mim, eu acho que isso já tem uma ajuda
fantástica, porque ainda que eu esteja tocando com a mesma mão, do mesmo jeito, botando o pé no mesmo banquinho e tal, mas eu estou fazendo um caminho diferente, porque eu estou me desafiando, aprendendo uma coisa que eu não sabia fazer. Então, Sim, mas forma. mas aprender novas músicas já é uma coisa comum para você, não é? Não, nem tanto. É mais comum eu tocar as músicas que eu toco. Mas eu aprender uma música nova é um desafio adicional. Entendi. Às mas vezes você está incorporando uma o que eu dissonância tô, o que eu tô É provocando aqui. sutil a pergunta dela, viu? Claro, entendi. Mas Você eu acho entendeu? que não, o que eu estou provocando é que a gente realmente rompe barreiras. Né? Sim, claro. Então, eu falei aqui da música, tanto a música é tão rica que eu uso a música como dentro do TDN, que é o treino didático neurocognitivo, que é a minha técnica, Sim. que junto com o músico, mais um profissional que vai estar lá utilizando a música, a letra da música, conversar sobre a biografia, conversar sobre a época histórica, toda essa discussão faz parte, e estimulação de ritmo, de motor, de lateralidade, isso tudo é extremamente rico. Sim. Certo? E a outra, você falou da oração. A oração também, eu estava tendo vários estudos bem atuais, que a oração mesmo, a oração daquela fervorosa, né, que é assim que tem que ser, é assim que eu acredito, é assim que eu sigo também, essa oração, ela ativa também o cérebro como um todo, certo? Ela ativa o cérebro como um todo. Isso é riquíssimo. Outras atividades. Agora eu vou falar de atividades mais simples que a gente pode fazer em casa, como, por exemplo, escrever com a mão não dominante. Né? Quero aprender. Eu, quando atendo até os clientes novos, eu chamo de clientes, que eu não gosto de chamar de paciente, porque eu lido com a vida. É uma característica que eu instituí na clínica. Legal. Então, eu corrijo as atividades, ele faz, eu corrijo, aí eu corrijo de cabeça para baixo. Eu já criei esse hábito, entendeu? Exercício próprio. É, exercício próprio. E até porque a pessoa tem que ver eu corrigindo, certo? Entendi. Mas eu não consigo corrigir. Eu sou canhota, não consigo corrigir de cabeça para baixo com a mão direita. Ainda não consigo. É um desafio a mais para frente. Então, quer dizer, a gente pode criar esse tipo de exercício. Eu gosto muito de exercício de reversibilidade de pensamento. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um desenho de um lado e você tem que fazer esse mesmo desenho do outro lado. Né? Olhando, tem uma linha central, você vai desenhar aqui espelhando para o outro lado. Isso é uma ótima técnica, entendeu? Por quê? São as relações interhemisféricas. Eu vou trabalhando com os dois hemisférios do cérebro. Quanto mais eu trabalho com os dois hemisférios, e aí eu tenho que saber exatamente o que a minha atividade se propõe, por isso que vem a técnica, né? O TDN, ele se promove a isso. Então... Todo mundo que trabalhou na clínica ou que trabalha hoje passa por um processo de aprendizado. Todo mundo aprende a fazer do jeito que eu estou ensinando. Não é entrar na minha clínica e atender e ir embora. Não. Todo mundo, qualquer profissional que entrou lá, ele aprende a fazer aquilo, porque tem toda uma especificação. Você tem que olhar como o sujeito está fazendo. Não é dar uma atividade e você está fazendo uma outra coisa. Não. Você está olhando o processo de execução. O processo de execução é muito importante. Não é o resultado, é o processo. Exatamente. Exatamente, Nathalie. Não é o resultado. O resultado, ele é uma consequência. Né? Eu quero saber o processo. Exemplo também, eu gosto muito, quando a gente fala, assim, não vou falar só de longevidade, mas em escola. Professores que desafiam seus alunos assim, vamos lá, um desafio matemático, e ele dá a resposta. Ele dá a resposta. E ele pede para esse aluno assim, me dá 3 maneiras diferentes de você chegar até essa resposta. Olha que ideia brilhante. Legal. E é exatamente isso. Né? O resultado final, certo ou errado, isso não é importante. Importante não é o exercício. O importante é o que o exercício está estimulando no seu cérebro. Por isso que reabilitação exige muito estudo neurofisiológico e neuroanatômico. Eu não posso simplesmente dar para vocês um exercício didático de qualquer escola, adaptando para adulto e entregar. Não, é a técnica que se aplica. Essa é a riqueza do processo.